Muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para mais uma live. Pois é, estamos aqui todos nessa quarentena, né? Buscando oportunidade de crescimento, de aprendizado, não só de ter que ficar em casa, né? O pessoal tá chegando, meu amigo Anderson já está aqui, já vou colocar ele para a gente conversar. Muito bom. Bom dia! Bom dia. Tudo Tudo bem? bem com você? Tudo? Como que está aí no Rio de Janeiro? Tá meio frio, Tá frio por hoje? incrível que pareça, tá desde ontem, a temperatura caiu bastante. Bom, Pois né? é. Porque a gente não pode sair de casa, né? Daí aproveita para poder ler uma coisa diferente, aproveita para aprender uma coisa diferente, né? Muito legal. Aqui em São Paulo também tá frio, mas a gente que já está acostumado, então não está sentindo muita essa diferença de clima, né? Porque São Paulo, você sabe, né? Acredito que já tenha estado Sim, aqui. sim. Uma cidade que no mesmo dia faz sol, chove, faz calor, fica frio, mas agora esses dias tem feito um friozinho bem mais sentido, principalmente à noite, né? Então tá tudo certo. Então é isso, meu amigo. Vamos começar. O pessoal está entrando para a nossa live de hoje, né? Uma live bem legal. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite para a gente poder levar mais informações aí para o pessoal que, como a gente, né, está passando por esse desafio de ter que ficar em casa, né? De ter que se reinventar. Mas todo mundo vai sair bem, vai dar tudo certo no final, né? Com certeza, isso vai passar. Vai tudo passa, né? Tem aquele ditado que a gente pode até brincar, né? Tudo passa. Até uva passa, né? Pô, essa eu não tinha ouvido Nunca tinha falar. escutado. Vamos brincar um Não, pouquinho, né? boa, boa. Muito bom, Anderson. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Vivian Castanheda. Eu sou idealizadora do Abrindo Portas, que é um projeto onde eu tenho o intuito de orientar e ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, né? E também de encontrar o seu propósito de vida. Mais do que nesse momento, muitas pessoas aí precisando de uma ajuda, foram desligados, né? Então eu aqui com o Abrindo Portas, estou sempre deixando dicas para as pessoas, orientando as pessoas o que fazer, como fazer, né? E não perder a expectativa de se recolocar no mercado de trabalho. Eu sou gestora, coach palestrante, né? Eu trabalho há 22 anos na área comercial, orientando também equipes, né, de como performar mais e melhor, né? E por isso eu desenvolvi o Abrindo Portas, que é para orientar muitas outras pessoas, não só a equipe que eu trabalho, para poder ter aí uma ascensão e um crescimento na sua carreira. Recentemente eu escrevi um livro que se chama O que a Vida Ensina Compartilha-se. É um livro onde eu conto essa trajetória, né, tudo o que aconteceu na minha vida. E neste momento eu estou deixando ele disponibilizado gratuitamente lá para baixar em Legal. e-book pelo Amazon, para todas as pessoas que queiram aprender e também conhecer um pouquinho da minha história. Tá lá, eu vou deixar depois aqui, depois da live, o link para que as pessoas possam baixar aí o e-book e aproveitar nessa quarentena onde muitas pessoas estão buscando o que fazer, né? Buscando mais conhecimento, eu vou deixar aqui o meu livro para as pessoas. E com isso, a gente se conheceu através do LinkedIn, né? Ficamos Correto. amigos
à distância, através até do nosso professor Henrique Monteiro, que nos ensinou a mexer um pouco mais no LinkedIn. E eu até hoje mandei uma mensagem para ele, eu falei, o próximo é você aqui comigo na live, estou esperando. E então a gente vem trocando muitas informações, eu tenho aprendido muito com você. Eu estendi esse convite porque você trabalha no mercado de TI, né? E pode estar orientando mais pessoas, até mesmo entender daqui para frente, porque a gente está agora totalmente conectado nessa quarentena, né? Então, eu te fiz esse convite para você nos ajudar e nos ensinar um pouquinho mais. Então, vou deixar a palavra com você. E um abraço e um beijo para todo mundo que está entrando aí, Simone, Gustavo, a Natália e o pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui, Mariela, que eu já tive até no programa dela contando um pouquinho da minha história, né? Então, vamos lá. Eu te chamo de Anderson ou de Cleiton? Como que você é conhecido no mercado? Porque eu vejo lá sempre Anderson Cleiton. Como que você prefere? Sim, tanto faz. Quem me conhece assim logo de cara costuma me chamar de Cleiton. Depois, conforme vai se acostumando, acaba me chamando de Anderson. Então, como tem os dois nomes, eu boto Anderson Cleiton, que acabou se tornando também uma marca, né? Então, por isso que eu costumo usar os dois e gosto de usar os dois nomes, mas como você preferir. Então vamos lá, conta um pouquinho quem é você para o pessoal, né? Para depois a gente já entrar no nosso tema. Tá. Bem, gente, eu sou, meu nome é Anderson Cleiton, como a gente já mencionou. Eu sou gestor de TI há muitos anos. Eu estou na área aí há mais de, sei lá, já até perdi a conta. Mas eu entrei muito novo, comecei a trabalhar com tecnologia muito novo. Na verdade, é o que eu sei fazer, digamos assim, né? Fui líder muito novo também, com 19 anos eu já fui líder pela primeira vez. Então, até por isso também que é um ponto que eu compartilho conhecimento no LinkedIn também, é sobre liderança. Né? Já dei até cursos sobre liderança também, mas voltada para a liderança 4.0, que é uma mistura com tecnologia, né? Nos últimos anos, enfim, há mais de 15, 16 anos, eu tenho. Tá me ouvindo? Agora tô, mas deu uma travadinha aqui. Tá, eu volto, não tem problema. E o pessoal tá falando que o seu som tá um pouco baixo. Vamos ver. Melhorou, Se consegue gente? colocar um pouquinho. Melhorou? Melhorou, muito. Melhorou? Beleza. Bem, a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo, porque com essa loucura, todo mundo em casa, a internet realmente não fica das melhores, né? Não tem jeito. Mas, como eu estava mencionando, nos últimos mais de 15, 16 anos, eu venho atuando como gestor de tecnologia em algumas empresas, indústrias, e agora até numa empresa mesmo de tecnologia. E há cerca de 1 ano e meio eu fundei a RevTech, né? Com o intuito também, assim como a Vivi, vou te chamar de Vivi, tá? Já te chamo mesmo de Vivi? Estamos em casa. Com o intuito de compartilhar conhecimento, né? Inclusive estou participando também como coautor de um livro sobre inovação. Tem um canal no YouTube com meu nome, com o nome da RevTech, tem mais de 30 horas de conteúdo gravado lá, com diversos profissionais, com diversas áreas, e explicando um pouquinho como a tecnologia vem impactando na área de cada um, assim como na de vendas, que é a área da Vivi também. Então, a gente também tem um webinar lá falando sobre isso. Temos uma página na internet, tem artigos que eu já escrevi no meu perfil, também tem na página da RevTech na internet, enfim. O intuito é justamente compartilhar conhecimento e ajudar aí
as pessoas a se preparar para esse novo mundo, né? E agora mudou completamente, né? A gente está passando por um momento onde muitas das coisas que eu vinha falando tá acelerando cada vez mais, né? A gente vê aí muitas das tecnologias que eu mencionava, como impressão 3D, inteligência artificial, Big Data, computação em nuvem, que está crescendo de uma maneira exponencial, né? E eu acredito até que se não fosse toda essa tecnologia disponível, eu não sei como que seria a gente em meio a essa pandemia, né? Tá normal, pode continuar que a gente está te ouvindo tranquilamente. Tá bom. Bem, então, o que vem mudado aí, né? O que está mudando nesse meio aí, depois dessa pandemia aqui? Também eu acabei parando um pouco de falar sobre Revolução 4.0, né? E estou tentando ajudar aí as pessoas a entender um pouquinho o que a gente está enfrentando, né? Eu acredito que uma coisa acaba casando com a outra, né? Toda essa tecnologia que a gente tem disponível hoje, ela favorece para a gente poder combater, né, e conseguir enfrentar essa guerra, porque a gente está, de fato, em uma guerra contra um inimigo que invisível, é invisível, né? Sim. Exatamente. E ao nosso lado a gente tem a tecnologia, né? Então, dentro dos pilares lá que eu mencionava, né, que são os pilares da Evolução 4.0, a gente tem muitas delas hoje que vêm auxiliando, né, a gente nesse meio. E por que, inclusive, eu digo que, até coloquei no post de hoje, que o mercado de tecnologia está muito aquecido? Porque as empresas saíram dos seus escritórios e tiveram que trabalhar em home office, né? Então, eu até costumo dizer que, enquanto os nossos heróis estão salvando vidas, né, médicos, enfermeiros estão salvando vidas, a gente, dos serviços essenciais, estamos mantendo algumas empresas funcionando, né? E o profissional de tecnologia também. Então, hoje, do nada, de uma hora para outra, a gente teve que sair de um ambiente que era controlado, digamos assim, né, dentro do escritório das empresas, com os recursos que as empresas já tinham, né, e tivemos que migrar para nossas casas, assim, de uma hora para outra, né, quase que de maneira instantânea, né. Não, e de uma forma onde as pessoas não estavam preparadas. Muitas empresas ainda estão se adaptando e cabe todos nós aqui, que já temos o conhecimento, tá orientando. Inclusive, já tem até pergunta, mas continua e depois a gente entra na pergunta da Simone aqui, tá? Tá. Então, como você falou, assim como as empresas não estavam preparadas, nós não estávamos preparados, apesar da reforma da lei trabalhista, né, em 2018, já ter incluído ali, né, o home office para que as empresas pudessem adotar, mas mesmo assim muitas empresas no Brasil não tinham essa adesão ao home office, né? Inclusive, até acredito que esse momento vai proporcionar essa transformação também, né? Assim como as empresas profissionais vão ver que o home office funciona, né? Então, assim, quem foi que conseguiu ou auxiliou que isso tudo acontecesse? De fato, foram os profissionais de tecnologia, porque você inclui muitas coisas, né, nesse meio, né? Você precisa trabalhar em casa continuar tendo todos os acessos que você tinha dentro da companhia. Então, você tem segurança, você tem toda a questão computacional, como isso vai funcionar, se você usa computação em nuvem ou se você usa os recursos internos dentro da empresa, né? Fornecer todo esse acesso com segurança, aí inclui VPN, links, enfim, inclui uma série de aparato para que você consiga fornecer isso. E, de fato, muitas empresas não estavam preparadas. E aí seja não estavam preparados porque não tinham todo esse aparato, ou porque também não tinham ou não estavam adentas a esse modelo, né? Então, outros recursos também estão sendo utilizados, porque hoje você não tem mais a marcação de ponto,
né? Aquele gestor que antes ele acreditava, né, que ele conseguia controlar o horário do funcionário porque ele estava sendo produtivo, acabou isso. Então, acho que essa é uma nova reinvenção que toda essa pandemia vai proporcionar. Então, aí a gente já falamos de duas, né? Home office, eu acredito que após a pandemia vai se tornar padrão, normal. Essa ideia, né, que muitas vezes a gente falava de líder, chefe, etc., que controlava ponto, não controlava entrega, não controlava entrega de valor, eu acredito que isso também vai acabar mudando obrigatoriamente. E com isso vem muitas outras coisas, né? Pode falar. Não, então, e você falou de controle, né? Isso, para mim, que sou uma gestora de equipes, no começo eu falei, e agora, como que vai ser? E vou te contar um segredo, e para muitos que ainda não assistiram, eu já contei isso numa live anterior. O mês passado, a minha equipe, com menos dias de trabalho, nós conseguimos bater a meta, mesmo à distância, e mesmo com tudo isso, porque o pessoal se engajou de uma forma, todo mundo se ajudou, foi assim, incrível, foi muito legal, e eu fiquei muito feliz de ter conseguido transmitir essa mensagem de estar longe, de ter tudo isso que a gente vinha fazendo, ao mesmo tempo todo mundo perto. Então, assim, para mim foi impressionante, porque eu nunca tinha feito home office. A empresa que eu trabalho é uma empresa que é mais fechada nesse sentido e foi muito, muito gratificante isso, sim. Muito legal. Imagina, eu hoje tenho, se eu não estou enganado, tenho cerca de 40 pessoas no meu time. Claro que hoje eu atuo numa empresa que é de tecnologia, né? Além, né, gente, às vezes confunde, porque hoje eu tenho a RevTech, que proporciona ali, assim como a Vivi, né, divulgando, compartilhando conhecimento, mas eu também atuo em uma empresa como gestor de tecnologia, né? E apesar de ser, né, uma empresa de tecnologia, a gente também não tinha ainda um modelo formado, né? E acabou que hoje a gente tem, a empresa, o time continua entregando muito bem, né? Acho que tudo isso acaba proporcionando isso, né? Claro que é importante a gente mencionar que a gente está passando por um momento que não é também o momento ideal para home office, né? O ideal que eu digo assim, não é aquele ambiente que ocorreria em tempos normais, né? Hoje a gente está falando de home office, mas quem tem filho acaba tendo uma dificuldade maior, porque os filhos também não podem sair de casa. E quem tem filhos pequenos, acaba que eles não conseguem entender por que ele não pode sair de casa. E acaba ficando estressado, incomodado. Então, assim, para esses pais, cara, é muito mais difícil fazer home office, né? Então, a gente falava de um modelo home office que você, obviamente, evitava o trânsito, né? Você conseguia produzir muito mais. Eu, particularmente, acabo conseguindo produzir muito mais em home office, porque você já tira aí, né, todo aquele deslocamento que você não vai ter. Dependendo do deslocamento que a pessoa faz, né, tem todo aquele estresse, se é metrô, se é ônibus, se é carro, trânsito. São Paulo, inclusive, é um inferno, a gente sabe disso. Então, muitas vezes você já chega estressado ou cansado no trabalho, né? Tem empresas, o que eles fazem? Eles acabam colocando o home office para quebrar um pouco disso. Então, ao longo da semana, você tem direito ali de passar um dia, ou, por exemplo, quarta-feira você fica de home office, porque você meio que quebra a rotina, quebra um pouco esse cansaço e você consegue produzir muito mais. Existem estudos que mostram que isso realmente consegue trazer uma produtividade maior, né? Mas, claro, no momento que nós estamos hoje, o home office ele está meio que, né, a gente está trabalhando ali, mas tem gente que está passando dificuldade para trabalhar em home office, né? Sim. E muito grande, porque, como você mesmo mencionou, as crianças não entendem por mais que você converse, né? Exatamente, exatamente. E aí você tem uma série de mudanças que vem ocasionado e que vem ocorrendo, né? Opa! Desculpa, tudo bem gente, aí? caiu aqui. Tudo bem. Eu percebi que o negócio estava caindo. Eu vou segurar na mão aqui.
Mas vamos lá. E tem muitas coisas que também estão ocorrendo diante de toda essa mudança, né? Vou dar um exemplo. Tem empresas que estão tendo que se reinventar. Varejo, por exemplo, né? Que hoje você não pode mais abrir a loja. Como que você faz para você vender? E aí tem alguns exemplos que a gente pode citar e que, inclusive, o profissional de tecnologia acaba que proporcionou a gente chegar no nível que estamos hoje. Vou dar um exemplo de uma empresa na verdade, duas empresas que eu acredito que sejam exemplos assim, realmente fenomenais e que eles conseguiram fazer de uma maneira muito eficiente. Tem a Cacau Show, que lançou um delivery do nada, da noite para o dia, porque eles não poderiam mais abrir suas lojas e, consequentemente, toda aquela produção que a gente sabe que uma empresa como a Cacau Show, ela se planeja para conseguir produzir e atender a demanda de Páscoa. Então, há muito como tempo que eles vão fazer antes, com né? isso? Muito tempo antes. Eles começam a produzir meses antes para conseguir atender a demanda, né? Porque eles vão estudando, vão ver o consumo dos anos anteriores e, mediante a isso, consegue produzir uma produção adequada. Mas certeza que eles não imaginavam que a gente passaria por isso. Da noite para o dia, eles lançaram um delivery. E ontem mesmo eu estava acessando o site deles e eles já estão com uma quantidade de pedidos tão grande que eles mesmos já informam que pode ser que a sua entrega ela pode levar mais tempo do que você gostaria. Logo na página eles já informam isso. Por quê? Eles estão conseguindo escoar a produção que eles fizeram. Mas aí eu pergunto, quem foi que desenvolveu tudo isso? Quem foi que desenvolveu todo esse recurso para que eles conseguissem lançar da noite para o dia um delivery? Né? O TI, Profissional né? de tecnologia. Exatamente. Outro exemplo, né, é a Caixa. A Caixa tem lançado, na verdade, né, da noite para o dia, soluções para tentar combater a pandemia. Né? Então, a Caixa ela lançou, acho que há 2 semanas, aquela pausa no parcelamento imobiliário. Né? E eles também informaram que isso ia começar a ocorrer numa sexta-feira e na segunda-feira já estava operando, via aplicativo de celular. Quem trabalhou 24 horas para fazer com que isso acontecesse? Profissionais de tecnologia. Lançaram agora, né, o auxílio de R$600, né, e desenvolveram um aplicativo do nada e uma homepage para conseguir fazer com que as pessoas aderissem ao auxílio. Quem foi que desenvolveu tudo isso? Então, e foi assim também da noite para o dia, né? De uma forma que atende milhões de pessoas, não é uma empresa de 100 funcionários, né? Milhões de assistidos agora, né? Exatamente. E aí você tem várias outras mudanças que, gente, eu acredito que o mundo não vai ser como ele era antes. O mundo que a gente conhecia até dezembro, janeiro, ele era um, e o mundo que a gente vai conhecer após pandemia, ele é outro completamente diferente, né? Vou dar um exemplo, até por isso que eu acredito que as pessoas precisam se preparar, né? Então, a gente comentou ali, né, que a gente ia falar das áreas que estão mais aquecidas, né, dentro da área de tecnologia. Então, você tem os desenvolvedores que estão sendo altamente requisitados, né? Você tem também profissionais que são muito envolvidos a computação em nuvem, que conseguem proporcionar tudo isso, até porque você não pode ir mais lá dentro da empresa, muitas das vezes, para você conseguir fazer um aparato. Se você for comprar hoje um equipamento para você conseguir fornecer algum serviço, você não vai conseguir, né? Muito menos você não vai ter tempo para você fazer essa instalação. Então, a computação em nuvem hoje, ela está sendo altamente utilizada. É um dos pilares lá da Revolução 4.0. Os profissionais que sabem lidar muito bem com isso, porque a gente que é técnico, sabe que não é a mesma coisa. Sabem lidar muito bem com isso, também estão sendo altamente requisitados. Então, profissionais que sabem lidar com Big Data, fazer análise, né? Analista de dados, cientista de dados, todos esses profissionais que antes a gente falava que eram profissionais do futuro, cara, já não são mais profissionais do futuro.
são profissionais do hoje, né? Uhum. Profissionais que sabem lidar com inteligência artificial, programar um robô. Robô autônomo na China foi altamente utilizado, porque em locais onde você tinha quarentena, em hospitais, você não tinha mais o contato pessoa com pessoa, você usava robôs autônomos para poder levar até mesmo comida para as pessoas, etc. Tem vários vídeos na internet que mostram isso. Quem desenvolveu isso do nada, da noite para o dia? Foram os profissionais de tecnologia. Então, Sim. assim, por isso que hoje a gente está no meio dessa pandemia. A gente está sendo altamente requisitado, mas para isso a gente precisa estar preparado, né? Então, aqueles profissionais, né, que, por exemplo, que antes não sabiam lidar com uma inteligência artificial, precisa aprender. Aquele profissional que não sabia programar um robô, precisa aprender. Aquele profissional que tem o expertise necessário para se tornar um cientista de dados, ele tem que aprender. Então, ou seja, tem várias oportunidades no meio dessa pandemia, né? Sim. E digo mais, as pessoas precisam de fato se preparar. Porque, como eu disse, o mundo não vai ser como era antes, mas o mercado também não. Vocês acreditam que uma pessoa, por exemplo, que viu grande possibilidade de usar um delivery, vocês acreditam mesmo que eles vão abrir todas as lojas que eles tinham anteriormente? Eu não acredito, tá? Uma Magazine Luiza. Sim, provavelmente eles vão começar a ter oportunidades diferentes que antes eram vistos somente no dia a dia de ir na loja, né? Então, terá muitas possibilidades e criada tudo isso por conta dessa situação que foi a mudança de ter que ficar em casa de repente, né? Exatamente. Vamos pegar um outro exemplo que eu gosto demais, que sou fã de carteirinha da Magazine Luiza, né? Não sei se vocês já tiveram experiências de comprar produtos com eles. Eu já tive mais de uma. Pessoal, desculpa estar tremendo aí, mas é porque o meu negócio caiu aqui. Se eu for perder tempo para colocar ali, a gente vai perder tempo da live. Então, estou segurando o celular na mão, tá? Então, a Magazine Luiza, eu já tive a oportunidade de comprar produtos com eles. E eles já eram aderentes à tecnologia de uma maneira fenomenal. A Magalu deles avisa vocês aonde está o seu produto em tempo real. Então, quando o produto chegou aqui na minha casa, antes do condomínio me avisar que o meu produto chegou, eu já tinha sido avisado pela Magalu via WhatsApp. E eu já assisti, ano passado, uma palestra do CEO da Magazine Luiza, que ele falava que eles tinham um plano para que o e-commerce deles crescesse cada vez mais, né? Sim. E porque a loja física ainda é o grande carro-chefe de venda deles, né? Continua sendo, né? Mas eles tinham um plano para que o e-commerce deles crescesse cada vez mais, né? E talvez algum dia se tornasse o carro-chefe deles. E eu li recentemente uma reportagem deles informando que o e-commerce deles cresceram absurdamente. E, novamente, lembram que eu falei que eu já comprei produtos da Magazine Luiza aqui no Rio? Não tem loja deles aqui no Rio. Não tem loja física, é só e-commerce. Né? E vocês acreditam mesmo que, diante de tudo isso que está acontecendo, que eles continuam vendendo, o e-commerce deles estão crescendo, porque eles têm um bom serviço de e-commerce. As lojas físicas deles é a mesma coisa. Então, assim, gente, não tem jeito, a gente precisa se preparar, né? Aí as pessoas estão falando, né, que realmente muitas pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer com a economia depois que passar tudo isso. De fato, já tem muita gente perdendo emprego, isso é muito triste porque o Brasil, às vezes, é comparado a países na Europa, países como Estados Unidos, né, e tem tentado adotar algumas medidas. Eu não sou contra o confinamento, tanto que eu estou em casa assim como todo mundo. Eu não tenho saído de casa para poder prevenir a minha saúde, a saúde da minha esposa, até porque minha esposa também está grávida. Mas eu acredito que a gente precisava tomar algumas medidas mais inteligentes, na minha opinião. Opinião pessoal, tá, gente? Que eu acredito que a gente poderia, tá? Mas, independente disso,
sabemos que a economia vai ser, enfim, altamente impactada e não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Agora, além disso, tem essas transformações que vão acontecer. Elas estão sendo altamente aceleradas e eu até sugiro, tudo aquilo que eu mencionava, né, a área de vendas que vai sofrer impacto diante da Revolução 4.0, assim como diversas outras áreas, gente, aproveita esse momento para estudar. Porque tem muitos cursos que estão sendo liberados aí gratuitamente. E, de repente, quem sabe, não é o momento de você se reinventar. Reinventar a sua carreira, né? Eu acho que é um momento ideal para isso. Anderson, deixa eu colocar duas coisas. Você falou do Magazine, do Cacau Show, tudo, né? Você sabe que esses dias eu comprei um produto de uma lojinha pequena, né? Que não é muito grande, e foi postado pelo Sedex. Pois o Sedex me mandou acompanhamento tudo também pelo SMS. Então, quer dizer, está todo mundo se adequando, né, se adaptando a essa mudança, e as coisas estão vindo com uma facilidade maior para todo mundo de informação que antes a gente não tinha. Tinha que entrar lá para pesquisar, agora já vem direto. Deixa eu colocar aqui que o pessoal está escrevendo. Já que está acompanhando tudo isso, né, sobre mudanças, todo mundo tendo que se adequar, e a tecnologia aí é cada vez mais forte, graças a todos os profissionais como você, Anderson, como o que você está nos ensinando. Como que o pessoal consegue se prevenir, né? Como o pessoal consegue se proteger, que é uma pergunta da Simone aqui, em relação a tudo isso, né? Porque a gente sabe que tem muitos fake news, muitas mensagens para que tenha um pouco de até roubo, né? De dados, essas coisas. Você tem alguma dica para o pessoal? Como que protege contra esses golpes? Sim, inclusive antes da gente começar a nossa live aqui, eu li até uma reportagem que está disponível lá no G1, mencionando que a quantidade de golpes cresceram 121%, principalmente os golpes domésticos, né? Golpes via WhatsApp e etc. Gente, eu acredito que tem dicas assim bem básicas para a gente conseguir, e hoje eu trabalho até numa empresa de cibersegurança, né? Sou gestor lá em uma empresa de cibersegurança. E assim, a gente vê a quantidade de coisas que vem acontecendo, né? E vem acompanhando. E assim, tem dicas assim bem básicas para a gente evitar que, enfim, que você seja ou invadido, ou que você perca seus dados, ou seja, que você realmente caia em um golpe como esse, né? A gente viu, inclusive, recentemente o caso do Zoom, né, que é uma plataforma de videoconferência que tem sido altamente utilizada, né? Uhum. E, inclusive, ontem eu fiz até um post falando sobre privacidade, né? Que hoje algumas pessoas ainda acreditam que a gente tem a privacidade. Então vamos lá, gente. Tem algumas dicas assim bem básicas que vocês podem adotar para que você não seja, de alguma maneira, cair em um golpe como esse. Se tratando de internet, navegação na internet, tem uma dica que é realmente bem simples. Sempre que você for entrar em um site, se você reparar do seu lado esquerdo, os sites que são confiáveis têm um cadeado. Ou seja, os sites que são verdadeiros e são confiáveis, eles sempre que você for carregar, ele do seu lado esquerdo, antes de aparecer o www, ele vai aparecer um cadeado. Aquilo quer dizer que aquele site de fato é confiável e que você pode navegar nele tranquilamente. Outra dica, sempre preste atenção no domínio ou no site que você está acessando. Aconteceu muito, por exemplo, de agora na Caixa, nesse recurso, né, que eles estavam liberando do auxílio, de hackers desenvolver um site exatamente idêntico ao da Caixa, né, e as pessoas acessarem, serem direcionadas para o site deles e informarem os seus dados pessoais, e, enfim, aí o hacker vai usar essa informação e vai receber o auxílio no seu lugar, né. Gente, tem coisas que assim são muito discrepantes ou que muitas vezes você consegue perceber com um pouco mais de atenção.
Por exemplo, se você for direcionado para um site que seja realmente idêntico ao da Caixa, mas percebe lá em cima para ver se o nome está igual. Porque às vezes, cara, hacker, ele coloca até nomes assim bem drúxulos ali em cima e que você percebe que não é o link da Caixa. Por exemplo, caixa.br. A gente sabe que não é isso, é caixa.gov. Todos os sites do governo acompanham .gov. Então, se tiver lá .net, não é da Caixa, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, é ter um pouco mais de atenção quando você vai acessar algumas informações, tá? Sempre ter certeza que aquele endereço que você está acessando, de fato, ele é confiável antes de passar seus dados. Afinal, a gente está falando que você está passando seu CPF, seu nome, informações que podem ser utilizadas para que alguém faça alguma coisa no seu lugar. Então, assim, realmente são dicas bem simples que vocês podem adotar para que você não caia num golpe, tá? Claro que tem dicas mais sofisticadas, tem muitas, né? Se você for baixar, por exemplo, alguma coisa para sua máquina, que você já perceba que ele é algo estranho, por exemplo, você ganhou no seu... Acontece muito, por exemplo, de você receber e-mails, né? Que tá na cara que é spam, mas assim, você muitas vezes naquela ânsia de clicar no botão, você clica antes de você, de fato, fazer uma análise prévia para ver se aquilo ali é confiável ou se de fato aquilo foi direcionado para você. Uma dica, e se tratando do Zoom, que eu falei lá no início, né? Que, enfim, recentemente muitas pessoas falaram, tem muitas pessoas até deixando de usar o Zoom, mas tem coisas que você pode fazer para que você não caia nesse golpe. Tem muita gente que usa, quando vai se cadastrar em um novo site, usa aquela integração do Facebook. Né? Você tem como usar o Facebook para evitar que você preencha alguns dados. Gente, isso é altamente arriscado. Você está passando os seus dados do Facebook, você está fazendo uma integração entre sites, e se o Facebook tiver algum vazamento de dados que já teve, né, no passado, você está correndo um risco. Então, assim, sempre que você for fazer o novo cadastro, procure fazer do zero. Não use. Até porque, se você for hackeado no Facebook, uma quantidade imensa de dados sua vai ser replicado para eles, né? Site de banco, site que é altamente crítico, também tem dicas básicas. Você vai acessar o seu aplicativo de banco em uma rede Wi-Fi, por exemplo, de um bar, de um Starbucks da vida, não vai, de um hotel, você não pode fazer isso. Você não sabe o que está rolando ali por trás. Né? Às vezes, é mais seguro você fazer por meio do seu 3G ou 4G, desconecta do Wi-Fi e usa a sua rede de dados para que você possa fornecer isso. Porque por trás, você vai ter a sua operadora, que tem que oferecer a segurança para você, né? Se você está conectado em uma rede 4G ou 3G de uma operadora e trafegando, eles que têm que fornecer a segurança necessária para que você não seja invadido. E não um Wi-Fi ali da esquina. Então, assim, tem muitas dicas básicas para que você possa evitar de cair em um golpe como esse. E, assim, a dica que vai servir para qualquer coisa, atenção no que você está acessando. Sempre, sempre. E aqui a Andressa falou o seguinte, que eu ia até complementar. Obrigada, Andressa, por ter colocado aqui pra gente. Ficou na dúvida, gente? Coloca no Google, pergunta, porque tem tantos sites mostrando que é mentira. Esses dias eu recebi no grupo da família que em vez de ser R$600 seria 1.200, logo no começo, quando o governo começou a falar em poder ajudar. E eu falei, eu peguei, digitei lá, peguei o site mostrando para as pessoas, pessoal, isso é mentira. Como que vocês conseguem acreditar nessas coisas assim sem antes consultar? Então é muita, além da atenção, tá com dúvida, gente? Pesquisa, porque tem muitos sites já mostrando o que é mentira. Obrigada, viu, Andressa? É isso mesmo. Bom... Até seguindo um gancho dela,
A Andressa, porque não sabe, é minha esposa, tá, gente? Ah, eu não sabia. Então, tá em casa, né, Andressa? Ajudando aqui a gente, colaborando com a gente. É, Pegando até um gancho do que ela falou, fake news, né? Gente, vá na internet, pesquisa para ver se aquela informação que você recebeu de fato é verdadeira. O que eu tenho visto de gente replicando fake news sem ao menos saber se aquela informação é verdadeira ou não é absurdo. E muitas vezes você acaba retransmitindo uma informação completamente errada. Outro dia eu recebi uma, aí depois isso aqui não pode ser verdade. Fui no Google pesquisar. Cara, o que tinha de gente falando mal daquele site, falando que eles realmente eles só desenvolviam conteúdo, né, para impactar as pessoas negativamente, né? Teoria da conspiração, não sei o que e tal. Gente, na boa, a gente está passando por um momento tão delicado e que a gente ficar consumindo esse tipo de conteúdo, ficar replicando esse tipo de conteúdo já não dá. Já não dá mais, né? Nós já estamos num momento, né? Num ano do nosso... do que a gente vem vivendo dentro da pandemia, que está todo mundo muito conectado, gente. Por favor, né? Vamos, como diz o pessoal na brincadeira, hello, né? Hello, vamos lá. Ô Anderson, o papo tá maravilhoso, mas assim, eu preciso dar uma acelerada aqui, porque infelizmente a gente só tem 1 hora para ficar conversando. E eu queria que você enfatizasse aqui sobre profissões em ascensão e profissões em declínio, porque o pessoal tem curiosidade nisso. O que você pode dizer? Tá, vamos lá. Algumas dicas eu já dei aqui, né? Uhum. Se tratando de profissionais de tecnologia, tem bastante áreas que estão aquecidas e estão se aquecendo. Por exemplo, essa semana, o próprio Itaú lançou lançou lá uma quantidade de vagas, cerca de 300 vagas para desenvolvedores. Então, assim, a área de desenvolvimento, ela vai crescer cada vez mais. Seja desenvolvimento mobile, seja desenvolvimento web, seja desenvolvimento de inteligência artificial, qualquer uma que seja. Então, assim, de cara, essa é uma dica básica, tá? Também. Depois a gente vai se aprofundar. Mas quem gosta de desenvolvimento ou quem gostaria de ir para essa área, é uma excelente área, tá? Inclusive, eu até digo isso e tenho expectativa disso também, que daqui cerca de 5 anos, dentro de tudo aquilo que eu falava, Revolução 4.0, etc., dentro de 5 anos, a maioria das empresas vão se tornar empresas de software, principalmente empresa automobilística. Hoje você compra um veículo por causa da tecnologia embarcada, e quem desenvolve aquilo são os desenvolvedores, tá? Então, assim, se você é da área de vendas, se você é da área de varejo, se qualquer área que seja, né? Se você é professor, qualquer área, exatamente qualquer área. E se você tenha uma boa percepção de lógica e você acredita que outro dia um engenheiro me perguntou no LinkedIn, cara, o que você me sugere? Eu sou engenheiro, gosto disso, gosto daquilo outro. Aí ele, no meio do que ele falou que gostava, ele falou, gosto de desenvolvimento. Aí eu falei, cara, segue aí. Ou seja, ele é engenheiro, então ele já tem uma boa noção de lógica por causa do trabalho dele, ele tem uma boa expertise e ele gosta de fazer isso. Então, cara, cai dentro. Então, assim, mesmo que você não seja de tecnologia, tá? Porque no desenvolvimento, você pode usar toda a expertise que você adquiriu ao longo de toda a sua carreira para você migrar para essa área também. Sim. Se você é de vendas, cara, você vai desenvolver produtos excelentes no varejo, ou qualquer outro que seja. Por quê? Você precisa ter essa percepção. Os desenvolvedores, eles também estão se tornando analistas de negócio. Então, você não precisa só transmitir códigos, né? Claro que tem aqueles desenvolvedores também que só transmitem código, mas se você tem uma boa percepção de business, você vai se destacar, tá? Aí tem os profissionais que sabem lidar com computação em nuvem, que eu já mencionei que não é a mesma coisa. Você tem cientista de dados, analistas, ou a gente até fala de analytics, né? Profissionais que sabem fazer análise. Então, cara, se você por exemplo, contador, financeiro,
ou algo do tipo, vai a fazer um curso de inteligência artificial, vai fazer um curso de Big Data para você conseguir usar a sua expertise, fazer com que ela retransmita a expertise que você já adquiriu dentro desse novo recurso, tá? Então, ou seja, você tem diversos profissionais que podem migrar para a área de tecnologia. E dentro da área de tecnologia, todas essas áreas que eu mencionei estão em pleno vapor. Computação em nuvem, inteligência artificial, Big Data, programação de robôs, aí tem robôs autônomos, tem robô de algoritmo, né? Que esses pequenos atendimentos que fazem. O pessoal tem inventado muito aí, né? IA de enfermeiro para te dar hoje algumas dicas sobre o coronavírus. Aquilo ali é uma inteligência artificial. Quem desenvolveu aquilo ali, muito provavelmente tinha até médicos envolvidos naquele desenvolvimento. Por quê? O profissional de tecnologia não tem essa expertise da doença. Né? Eu já vi uma assim, sensacional. E muito provavelmente tinha enfermeiro, tinha profissionais da saúde envolvidos naquele desenvolvimento. Então, ou seja, tem diversas oportunidades. É porque, se eu for falar que a gente vai gastar um tempão. Em acessão, você perguntou, a live toda. Em declínio, que você perguntou, né? Profissionais em declínio. Enfim, a gente já deu algumas dicas aqui, né? Varejo vai ser altamente impactado diante dessa pandemia, isso é fato. Vendas também, isso é fato. Tudo que você possa levar para o meio, para você entender, ficar mais lógico, tudo que você possa levar para o meio físico, que é justamente o que a gente está deixando de ter agora, vai ser remodelado. Isso é fato. Porque se você conseguir vender online aquilo que você vendia em loja física, você já deixa de ter aluguel, você tem menos pessoas trabalhando e assim consequentemente. Só que muitas vezes as pessoas me questionam, mas o número de desemprego vai aumentar porque a loja vai fechar. Mas por que você não pode se adaptar para ser aquele profissional que vai manter aquele recurso de delivery ou o recurso de e-commerce rodando? Então, na verdade, gente, se vocês pararem para pensar, claro, profissionais que trabalham em funções repetitivas, ou profissionais que não gostam muito de estudar, ou profissionais que não gostam muito de se reinventar, ou aqueles que gostavam de ir para uma loja, fazer sua venda ali, e dali ele saía, ia para casa e está tudo certo. Bateu o ponto, né? Como você disse. Bateu o ponto. Exatamente. Anderson, tem uma pessoa que eu não sei o nome, do Percurso do Sucesso Profissional, falou o seguinte: como fica o plano de desenvolvimento? Como alguns profissionais cuja carreira mudarão radicalmente ou estão em risco de perder empregos? Explore mais essa reinvenção. Eu vou antecipar falando que você já disse praticamente tudo, mas eu vou dizer assim, complementando o que você acabou de finalizar. Se você não se reinventar, se você não buscar sair daquela mesmice que você vinha fazendo, você já era. E uma coisa muito importante, mas Vivian, Anderson, o que eu faço? Eu não sei como começar. Pensa que tudo que você faz, você pode fazer de uma forma diferente hoje, usando tudo que vem acontecendo. É a tecnologia, é a distância, é a comunicação entre celulares, que a gente está falando de tecnologia. Então, assim, usa tudo isso e reinvente o que você já faz. Né? É o momento de explorar tudo que você faz de uma forma totalmente diferente, que antes não era pensado. Então, tudo isso que o Anderson falou, complemente isso com o que você já vem desenvolvendo, já vem fazendo. Que eu acho que é uma boa oportunidade para essa reinvenção. É hora da gente ser protagonista, né, Vivi? É hora de você ser realmente líder e dono da sua carreira. É hora de você não esperar que o governo faça por você. É hora de você não esperar que a empresa no qual você trabalha, ela faça por você. É hora de você fazer por você mesmo. Sim. Né? Ou seja, tem diversos exemplos, gente. Professor é uma profissão que eu falava muito que vai mudar, e em certo ponto vai acabar. Vai, não tem jeito, gente. Professor que ficava lá retransmitindo conteúdo, isso não cabe mais. Não. Hoje você tem os edutubers que ficam ensinando pelo YouTube, né?
E muitas vezes os caras têm assim, milhões de alunos, ele consegue retransmitir o conteúdo dele para vários lugares do mundo. Eu assisti um evento da Google ano passado, onde tinha 2 edutubers e eles falando sobre aquilo, cara, era algo sensacional. Então, assim, É o que se prende você atenção por exemplo, agora, né? sim, sim. Então, se você é professor, você pode se reinventar. Sim. Oportunidades tem. Inclusive, se vocês quiserem, vá lá depois no canal do YouTube da Revtech, tem uma confissão de um professor de história que fala sobre a vida e a carreira dele e o quanto que a gente, compartilhando conhecimento aqui na Revtech, conseguimos fazer com que ele reinventasse a sua carreira. Ele não estava conseguindo emprego, porque era professor de história, e acabou mudando de carreira para uma profissão do futuro. Se eu for contar aqui, eu vou acabar queimando mais tempo da live, mas depois vão lá, procurem lá, o nome dele é José Henrique, A vocês vão... gente deixa um depois case da para vocês live. tentarem ver o que é. Você escreve Pode ser, tudo e pode a ser. gente posta depois para o pessoal todas essas dicas. A gente faz isso de uma forma bem legal. A gente combina depois da live. Deixa eu te falar uma coisa. A Legal. Simone está perguntando se existe algum aplicativo para limpar os dados do celular para ter mais segurança. Existe? Você tem alguma dica aqui para passar para ela? E para todos que estão aqui? Olha, tem até antivírus, né, que você consegue instalar em um aplicativo de antivírus para você conseguir fazer isso, tá? Mas assim, da mesma forma, tem aplicativos que você pode instalar que ele pode te roubar seus dados, tá? Então assim, no final da live eu posso passar algumas dicas para que vocês possam utilizar aqui, mas se tratando de celular, a maior dica que eu dou é você ficar atento ao que ao domínio ou ao aplicativo que você está baixando, se de fato aquela pessoa ou aquela empresa que está fornecendo aquele aplicativo, se de fato ela existe, tá? Então, assim, muitas vezes você vê aplicativo que faz isso, aplicativo que faz aquilo outro, aí o cara te pede um cadastro básico para você poder usar uma versão gratuita ou algo do tipo. Gente, fique esperto. Então, se você quer usar o aplicativo, não estou dizendo que é totalmente que não é confiável. Mas vá na internet para ver se de fato aquilo funciona ou não. A dica que eu dou, básica também, para vocês que querem baixar aplicativos. Antes, pesquisa na internet. Joga no Google, aplicativo para fazer isso. Pesquisa, vê o que as pessoas falam sobre ele, os comentários que as pessoas estão dando sobre ele, antes de você baixar o aplicativo no seu celular. Essa é a melhor maneira, tá? Eu até diria que aplicativo para poder limpar, etc., antivírus, são bons, são. Tem, como eu disse, tem aplicativo de antivírus que você instala, que muitas vezes te avisa se você for acessar um site que é inseguro, porque você acessa o seu e-mail também, né, etc. Funciona do mesmo jeito que para o computador. Mas hoje, só para vocês terem uma ideia, é inventado um vírus novo, um vírus de computador a cada segundo. Então é praticamente impossível hoje as empresas de antivírus combater essa grande quantidade de vírus que são gerados, tá? Não que não faça, faz, tá? Ainda a melhor maneira de você combater isso é você ter um antivírus seguro, tá? Um antivírus confiável. Mas, em paralelo a isso, você tem que tomar medidas básicas para você se garantir e você ter segurança, tá? Mesma coisa, outra dica básica. Você vai sair de casa, você tem um controle, você tem um portão que é de controle remoto. Você vai chegar, vai abrir do nada, sem olhar para os lados, se tem alguém perto. Você não vai fazer isso. Mesma coisa. Mas é só, assim, o que eu posso dizer, complementando tudo isso, é atenção, né? Porque a gente antes vivia de uma forma muito no automático. Recebi, pá, deu problema, perdi tudo. Quantas vezes eu recebi de amigos pedindo doação de dinheiro porque não estava conseguindo ir no banco? Sabe aqueles golpes horríveis? Sim. Por quê? Porque não tem atenção na hora que está fazendo todas as suas informações lá, na hora de estar colocando as informações. Eu quero tirar uma dúvida minha particular. Eu já escutei muito dizer que quem tem iPhone não é clonado, como o pessoal do Android. É verdade isso, Anderson? Como assim não é clonado? O seu número não é clonado?
Não tem problema, o vírus não entra no celular, o iPhone é mais bloqueado isso. É verdade que o iPhone ele é mais protegido do que o Android? Olha, a chance é menor, mas não quer dizer que ele seja mais protegido. Por que a chance é menor? O Android é um sistema operacional praticamente livre, né? Ele é gratuito e toda operadora, quando vai, ou empresa que vende celular, ela customiza o Android para você poder usar. Então, imagina o seguinte, um sistema operacional com um código livre, onde as empresas alteram ele, customiza para poder colocar em seu aparelho celular. Esse é o Android. Quando você fala de iOS, você está falando de um sistema proprietário da própria Apple e que ele não é instalado em outros celulares a não ser da própria Apple. Então, por trás, você tem toda a segurança fornecida pela Apple, né? Ou seja, você tem o OneDrive não, a iCloud deles, né? Que você fornece todas as suas informações, suas fotos ficam na nuvem da própria Google. Google não, da própria Apple. Então, ou seja, seus dados ficam na nuvem da própria Apple. Então, toda vez que você vai reinstalar o seu backup, ele é restaurado da nuvem da própria Apple. Então, ou seja, não é que é inviolável, ou seja, não é que ele é totalmente seguro, mas a probabilidade é muito menor. Porque a gente está falando de um sistema proprietário, que não é instalado em nenhum outro modelo de aparelho celular. Então, para o cara fazer isso, ele vai ter que invadir a rede da Apple. Diferente do Android, que o cara pega um código livre ali, coloca ali uma linha de código ali malicioso e te disponibiliza como uma nova atualização, algo do tipo, aí já era. Aí o cara tá ali sabendo tudo que você está fazendo. Muito bom. Obrigada, Anderson. Deixa eu te falar uma coisa. O Santos teve uma hora que escreveu assim, agora eu não gostei, afinal eu sou professor das antigas. Então, Santos, é sua oportunidade de se reinventar, continuando na sua profissão, né? Continuando a ser o seu professor, porque tem muita informação legal, mesmo os professores antigos, né? A sua metodologia deve ser muito riquíssima de informações, de dados, mas já está na hora de você se adaptar a esse momento atual que estamos vivendo aí. Muitas escolas já vêm fazendo isso, né? Dando aula em casa. Então, bora aí se reinventar e depois vem aqui contar pra gente como que foi transformar esse professor das antigas aqui no momento atual. E a gente está acabando, eu não sei se mais alguém tem dúvida. Eu queria agradecer do fundo da minha alma, foi maravilhoso. Foi uma live sensacional, que passou assim que a gente nem percebeu. Verdade. Acho que a gente podia continuar aqui falando muito, mas infelizmente a qualquer momento pode acabar aqui. É como se a gente tivesse poucos dados e de repente a internet fechasse assim. Eu queria agradecer muito. Depois a gente vai deixar as dicas para o pessoal, vamos nos comprometer a isso. Gratidão a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo também com as dúvidas de vocês. Anderson, muito obrigado, que você tenha muito sucesso na sua carreira. E estamos juntos aí, mais para frente a gente retorna, a gente faz mais live, vai ser muito interessante isso. Então, muito obrigada, minha gratidão a todos, um beijo. E pessoal, não saiam de casa, saiam somente quando é necessário. Por quê? Porque ainda estamos num momento muito crítico na situação do nosso país, porque muitos hospitais estão sem EPIs. Então, assim, quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente cuidar da gente, a gente está cuidando do próximo. Então, fica aqui a minha dica para todos vocês. E é isso, Anderson. Muito obrigada aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pelo convite e fiquem em casa, se cuidem, porque a saúde nada substitui, o resto a gente corre atrás. Grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigada, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.